verso 16, 3 textos conhecidos, muito fácil, 3 textos conhecidos. O tema da mensagem é como não amar o mundo se Deus o amou. Como não amar o mundo se Deus o amou. 3 textos, João capítulo 3, verso 16, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, e Marcos capítulo 16, verso 15. Então, aqueles que acharam João capítulo 3, verso 16, por favor, se coloquem em pé. Se você está sem sua Bíblia, não precisa se preocupar, você vai poder acompanhar no projetor os textos bíblicos. João capítulo 3, verso 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora folhei, vá para a primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Folhei novamente, vai para o livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por toda a Goiânia, por Aparecida, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Fale aos nossos corações, damos total liberdade ao Teu Espírito, Pai, para falar às nossas vidas, que não somente venhamos crescer no conhecimento, mas que possamos, Pai, ter uma disposição melhor de Te servir, e uma disposição melhor, Pai, de buscarmos uma santificação. Ó Pai, nos impulsione a isto, nós clamamos a Ti e oramos, em Teu amado Filho Jesus Cristo, amém? Amém. Pode sentar? Como não amar o mundo se Deus o amou? Há muitos crentes que, ao lerem estes 3 versos, João, 1 João e Marcos, não conseguem entender o que estes textos estão dizendo. Jesus nos ensina que nós não devemos amar o mundo. Mas Jesus nos diz que Deus amou o mundo. Agora, se nós não podemos amar o mundo, como iremos a este mundo tão cruel pregar as boas novas de Cristo? Como não amar o mundo? Como não amar o mundo que Deus amou? Estas perguntas são feitas o tempo todo por jovens adultos que estão tentando entender textos como estes. Há 2 tipos de pessoas que fazem este tipo de pergunta. Aquelas que não têm o desejo de aprender mais da palavra de Deus, mas querem distorcer textos bíblicos, os conhecidos criadores de contendas. E eles tentam pegar textos bíblicos por pretextos e tentam usar para aquilo que vai ser propício para a sua vida. Mas há também pessoas que são sedentas da verdade. Pessoas que, quando se deparam com textos como estes, elas realmente querem aprender o que Deus tem para nos ensinar. Agora, aqueles que são contenciosos, a Bíblia nos diz algo. Olha 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16.
Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, é de comum acordo que o povo de Deus não vive atrás de ser contencioso. Agora, nos textos que lemos, nós encontramos uma palavra-chave. E a palavra-chave é a palavra mundo. No grego, esta palavra mundo é a palavra cosmos. E esta palavra cosmos significa universo, o mundo. E é a soma das coisas criadas por Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, nós encontramos isto. A terra que é habitada, os habitantes de toda a terra, a raça humana, a massa da humanidade ímpia, alienada a Deus e hostil à causa de Cristo. Significa também este mundo os afazeres mundanos, os apegos às coisas deste mundo, os apegos à riqueza deste mundo, as vantagens que o mundo pode oferecer, os prazeres que encontramos somente no mundo e muitas outras coisas, que embora sejam vazias, ocas, são coisas vãs e coisas passageiras, coisas que o mundo tem e que estimulam pessoas à cobiça. E estas coisas que o mundo tem e oferecem, muitas delas se tornam obstáculos nas nossas vidas para termos um relacionamento com Cristo. Poderíamos dizer que este mundo é o padrão de vida pagã. Então, agora que sabemos de que Deus, ao usar a palavra mundo, Ele está pensando na soma das coisas que nós encontramos neste mundo em que vivemos, nós podemos dar alguns passos. E o primeiro passo que nós podemos dar para entendermos como não amar o mundo se Deus o amou é o mundo que Deus amou. Qual é este mundo que Deus amou? Olha João, capítulo 3, verso 16, o texto que nós lemos lá no início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao lermos este texto e pensando no tema, surge então a pergunta: qual mundo Deus amou? A Bíblia nos informa que o mundo que Deus amou é composto de pessoas. Pessoas que são alienadas de Deus. Pessoas que são desobedientes a Deus. Um mundo em que desobedeceu a Deus e vai além. Este mundo em que Deus amou e demonstrou o seu amor é um mundo em que vive em desobediência a Deus. Nós acabamos de escutar, irmã Dalina lendo as palavras do pastor Rômulo, nas palavras do pastor. Quando nós olhamos para o cenário que estamos vivendo, nós encontramos um mundo de pessoas que estão desobedecendo a Deus. É esse mundo, sim, é esse mundo. Parece que antes estava um pouco fechado aos nossos olhos e nós não víamos que esse mundo existia. Mas parece que a cada dia, parece que o mundo está se tornando mais nítido aos nossos olhos e nós estamos vendo coisas que às vezes nós não gostamos ou que podemos perceber que são contrárias à palavra de Deus. Mas o mundo em que Deus amou é este mundo. Um mundo que vive em desobediência. Romanos capítulo 5, verso 19 nos diz: porque como pela desobediência de um só homem, alguns foram feitos pecadores. Não. O texto nos diz que muitos foram feitos pecadores. Sim,
A humanidade se tornou pecadora. Desde os pequenos aos mais velhos, a Bíblia está nos dizendo que este mundo é composto de pessoas pecadoras. E ele fala, assim pela obediência de muitos serão feitos, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Este mundo desobediente, que também não recebeu o seu representante, o representante de Deus, o seu Filho unigênito, o Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo. Foi este mundo que continua rejeitando a Cristo, que o rejeitou e continua o rejeitando. É este mundo que recebe o amor de Deus. João capítulo 1, versículo 11 nos fala, veio para o que era seu, mas e os seus não o receberam. O mundo que Deus amou, ele é composto de pecadores, homens, mulheres, religiosos, não religiosos, igrejados, não igrejados, pobres, ricos. Homens pecadores. Este mundo que Deus amou, que é composto de pessoas pecadores que o rejeitam, carecem de Deus. Romanos 3:23 nos diz, porque todos... Você gosta desse texto? Esse texto não é legal, é ruim, porque ele diz que todos, e todos inclui eu e inclui você, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se este é o mundo composto de pessoas desobedientes a Deus, são pessoas que rejeitam a Deus, são pecadores, é este mundo que Deus amou. Então surge uma outra pergunta: por quê? O que fez Deus? Por que Deus amou o mundo? Deus não amou o mundo, as pessoas, as suas criaturas, porque elas tinham algo bom. Não é porque elas eram boazinhas, não. Eu vou amar as pessoas, eu vou amar o mundo, porque o mundo é composto de pessoas boazinhas. Não. Deus amou o mundo para provar o seu amor a um mundo pecador. Olha Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas qual interesse Deus tem de amar um mundo tão sujo assim? Qual o interesse de Deus amar um mundo tão pecador assim? Por que Deus enviou o seu Filho unigênito a este mundo desobediente para sofrer, para morrer em uma cruz? Deus fez isto porque o desejo de Deus é de salvar homens, não bons, porque não há homens bons, de salvar homens desobedientes, que o rejeitam, que o ignoram, de salvar homens pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 nos fala, e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para salvar os pecadores. E o que Paulo fala, eu posso dizer de mim. E acredito que cada um que é salvo pode dizer de si, do qual eu sou o
principal. Lembra Romanos 3, 23? Porque todos pecaram. E aqui nós vemos, ele veio para salvar pecadores. Isso é bom. Eu sou o principal. Eu sou o principal. A Bíblia nos diz que o desejo de Deus não é que este mundo de pessoas pecadoras, desobedientes, pereça, se perca, vá para o inferno. Não. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. Não é projeto de Deus. Não é plano de Deus. Deus quer que os homens se salvam. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Há alguém que recebeu Jesus Cristo nesse ano de 2024? Amém. Já imaginou se Cristo tivesse voltado em 2023? Ou se tivesse morrido antes de 2024, em 2023, teria ido para... Não era o plano de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus mandou o seu Filho para morrer numa cruz. Deus mostra o seu amor a este mundo, porque Ele não quer que ninguém pereça. A massa da humanidade é ímpia. Não se esqueça disso. A massa da humanidade é ímpia, alienada a Deus, é hostil à causa de Cristo. E jamais pode querer se aproximar de Deus. Deus deu o seu amor, pois deseja demonstrar a salvação, a fim de dar esta salvação à sua criatura. Este mundo que Deus amou, ele é composto de pecadores, desobedientes. Este mundo que Deus amou é composto de mim. Tomara que não tenha professor de português aqui. De mim e de você. É composto por nós. Você já aceitou o amor de Deus? Você já recebeu Jesus Cristo como o seu Salvador? Você já entregou a sua vida a este Deus que tanto te ama? Agora que entendemos este amor de Deus, o que Deus estava pensando quando disse que Ele amou o mundo, nós podemos dar um segundo passo. Porque como não amar o mundo que Deus amou? Esse segundo passo é um mundo que não, você está ligeiro, que não devemos amar. Olha 1 João capítulo 2, versículo 15, o texto que nós lemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se Deus amou este mundo, o mundo que é composto de pessoas como eu e você, por que nós não devemos amar o mundo? Para nós entendermos esse porquê, duas perguntas precisam ser feitas. Qual mundo nós não devemos amar? O homem alienado, o homem pecador, sutil às coisas de Deus. Este homem, ele odeia a Deus. E vou além. Este homem pecador, alienado às coisas de Deus, que odeia a Deus, ele odeia a todos
os que servem a Deus. Este mundo pecador, que não gosta de Deus, que odeia a Deus, ele também odeia todos os que servem a Deus. Por isso que a Bíblia nos diz que o mundo nos odeia. E sabe por que ele nos odeia? A Bíblia nos diz, porque este mundo odiou primeiro quem? A Cristo. João 15, 18 diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Jesus está dizendo. E o motivador deste ódio é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o motivador de tanto ódio a Deus. É o motivador do ódio contra o povo de Deus. Pois não só não leem a Bíblia, mas também não aceitam a Bíblia. Por outro lado, o povo de Deus, o crente verdadeiro, o salvo em Cristo Jesus, ele lê a Bíblia, amém? É que existe alguns crentes, não sei que aqui não existe isso, em alguns lugares, não aqui, que tem crentes, vocês acreditam que tem crentes que não lê Bíblia? Consegue passar a semana sem ler a Bíblia? Não, tem crente que consegue se alimentar sem orar, sério, mas aqui não tem, esquece, tá? É lá fora, é outros crentes, lá em Aparecida tem uns 2, 3 às vezes, pode ser, aqui eu sei que não tem, mas este mundo odeia estas pessoas que amam a Bíblia, que leem a Bíblia, que oram, que aceitam ensinamentos que estão escritos neste livro. Porque estas pessoas que amam a Bíblia e que aceitam a Bíblia, e porque praticam a Bíblia, estão expondo o pecado destas pessoas que não praticam ou que não leem. Porque é uma depravação do homem sem Deus. Olha João capítulo 17, verso 14. Dê-lhes a tua palavra. Jesus diz, Senhor, Deus, Pai, eu dei a tua palavra para os meus discípulos. E ele fala, por ter dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, e amém por isso não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não só os obstáculos que o mundo impõe para os que amam a Cristo, deve ser um dos motivos de não amarmos o mundo, mas também o que o mundo oferece a todos os que vivem aqui. Porque o que o mundo pode oferecer a todos os salvos que vivem aqui, a Bíblia nos fala que é somente aflições. Olha João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis... Tem esse versículo na sua Bíblia? Porque certa vez, e deixa eu dar um parênteses aqui, certa vez Jesus estava sendo levado para ser crucificado. E Pedrão sacou a espada, e Pedro era bom de mira. E ele pegou a espada e mirou na cabeça, acertou a orelha. Acertou a orelha. Jesus olhou para os outros discípulos e disse, peguem a espada e vamos para cima, seguem eu. Foi assim que Jesus disse? Pedro, guarde a espada, porque se usar a espada para matar, com a espada será morto. Nós não lutamos assim. Não. E esse Jesus que disse para não usarmos a espada, eu sei que isso é ruim, que eu sei que a gente tem vontade de esganar pessoas. Tá, se você não tem, eu tenho. Mas nós não podemos. Nós temos que aprender a sofrer
a sofrer a perda. Porque se nós não fizermos isso, isso aqui não é verdade. No mundo tereis? Já dirigiu em Goiânia? Não é aflição? Como um gaúcho, lá no sul não é diferente também não, mas como um gaúcho, eu penso o seguinte: você deu pisca para a direita, você vai entrar para? É o mais normal. Aí você dá uma adiantadinha pensando que ele vai entrar. Daí ele mete o dedo na buzina. Brrr, e te xinga. E você olhando para o pisca, olha para ele, olha para o pisca, e você pensa, mas você não ia entrar? Não, estou testando o pisca. Só pode ser. Tem os outros que não usam, porque é acessório. Acho que vem sem no carro de fábrica. Mas tá bom. Irmãos, é só uma amostrinha pequenininha. Uma amostra pequenininha de coisa grátis. De aflição que nós passamos no nosso dia a dia. Quantas vezes você marcou algo e a pessoa disse, lá amanhã eu vou estar lá 2h30, pode contar que eu estou lá 2h30, eu estou lá. E você está 3, deu 4 e nada da pessoa voltar. Pode me contratar, segunda eu estou aqui. Posso voltar na outra segunda? Aflições. Agradeça quando a aflição está no lado de fora. Coitada das irmãs que têm aflição do seu lado. Mas isso é outra mensagem, tá? Esquece essa, pula para a próxima. No mundo nós teremos aflições. Mas ele fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como salvos, nós precisamos entender que o mundo em que nós vivemos pertence. Não pertence. Ele não pertence ao reino de Deus. O mundo em que nós vivemos não pertence ao reino de Deus. Jesus disse, João capítulo 18, verso 36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Pegue a espada, vamos para cima. Não. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora que nós sabemos que o mundo pecador, que não faz parte do reino de Deus, que está alienado a Deus, e que não ama a Deus, este mundo que nos odeia, e nos odeia porque temos a palavra e servimos a Deus, surge a pergunta, por que não amarmos este mundo? É como se precisássemos dessa pergunta. E a primeira verdade que nos é ensinada é que quem ama o mundo, este mundo que nos odeia, alienado, quem ama este mundo de afazeres mundanos, este mundo de bens, de riquezas, de vantagens, de prazeres, este mundo de coisas passageiras, este mundo que levanta obstáculos para os cristãos, para Cristo, que se declara inimigo de Deus. Se nós amarmos este mundo, nós estamos nos declarando inimigos de Deus. Olha Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque alguns vão falar, tá bom pastor, não vou ser amigo do mundo, vou ter só uma amizadezinha, sabe, assim, um coleguinha do mundo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus. Segunda verdade que nos é ensinada é que quem ama o mundo é prova de que não ama a Deus, que não possui o amor de Deus, isto é, que Jesus Cristo não é o seu Salvador. Se alguém diz que é salvo e ama o mundo, Deus está dizendo, tem coisa errada. É como aqui, tem Vila Novense? Tá, não precisa ficar com vergonha não, pode falar. Tem alguém que torce para o Goiás? Cadê o Reginaldo? O Reginaldo estivesse aqui, essa é Vila Novense, roxo. Cheguei aqui a primeira vez em Goiás, o Reginaldo falou para mim assim, pastor, torce para o Vila, melhor time do estado de Goiás. E eu disse, eu sou vilanovense. Depois de 6 meses, não tinha ganhado uma. Eu cheguei para o Reginaldo, falei, irmão Reginaldo, não estava fazendo visita. Ô Reginaldo, está difícil? O que foi, pastor? O Vila não vence. Como não, pastor? Ele empatou 17, perdeu só 9. E daí eu entendi o nome. Vila não leva para o coração. Vamos voltar para o texto. A Bíblia está dizendo que não tem como você dizer que ama o mundo e amar a Deus. É como se tivesse possibilidade dizer que você torce para o Goiás e para o Vila ao mesmo tempo. Não tem como. É como para um gaúcho dizer que torce para o Inter e para o Grêmio ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem. Não tem como você torcer para Deus e torcer para o mundo, se tivesse como associar. Olha o texto. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este mundo e tudo o que há no mundo, tudo o que o mundo pode oferecer como vantagem diante de Deus, e o mundo oferece, o mundo lhe oferece vantagens. Esses dias um dos nossos jovens recebeu uma vantagem, você vai ser promovido, você vai receber o dobro do que você recebe. Só que você tem que sair daqui de Aparecida, você tem que ir para a região norte de Goiânia. E ele veio contar para mim, pastor, recebi uma promoção, eu vou receber o dobro, e eu vou morar lá no outro lado de Goiânia. Eu disse, vamos colocar na caneta? Quanto é que você vai pagar de aluguel lá? Tem escola perto para os teus filhos? E se você precisar ir no mercado, tem mercado perto? Tem farmácia? O posto de saúde, tem perto? O que você vai ganhar a mais, compensa? O que o mundo oferece, aparentemente, é vantajoso. Só que o que o mundo oferece é passageiro. Olha João capítulo 2, 1 João 2, 16, 17. Porque tudo que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e o mundo passa, e o mundo passa. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Conta a história de um leilão. Tinha 2 quadros para serem leiloados. Um dos quadros representava o mundo. E o outro quadro representava a Deus. Então o leiloeiro trouxe o quadro que representava a Deus, e num único lance, o quadro que representava a Deus foi vendido por poucos dólares. No entanto, o outro quadro que representava o mundo causou um alvoroço no leilão. E ele foi arrematado com milhões de dólares. Quando os compradores foram buscar os quadros, o que comprou o quadro que representava a Deus descobriu que se tratava de uma obra antiga, muito antiga, mas que tinha um grande
valor. O que participou de todo aquele alvoroço para conquistar o quadro e que pagou muito pelo quadro que representava o mundo, ele descobriu que aquele quadro que representava o mundo, ele tinha sido feito com restos de lixo. E como o tempo já tinha passado um pouco, as cores já estavam embolorando com o passar do tempo por causa do lixo. O que o mundo tem de melhor a oferecer, um dia não passará de lixo. Assim é o mundo. O que o mundo tem a oferecer não passa de trapos. Não passa. A tecnologia que o mundo tem a oferecer é ultrapassada. Já não serve mais. O celular que eu usava quando eu cheguei em Goiânia, eu tenho ele. Ele não serve mais. É ultrapassado. A câmera que eu tirava foto das reuniões para nós postarmos no site da igreja, eu tenho ela. Não serve mais. É ultrapassada. Há pouco tempo nós estávamos usando o dobrador de DVDs. DVDs? Que é isso, pastor? As mensagens eram gravadas em cassete, depois nós passávamos para DVDs, CDs, e vendíamos para as pessoas, e as pessoas usavam. O irmão Geraldo comprava cassete, usava até furar o cassete no carro dele, mas passou. Eu tenho lá. Ninguém quer comprar. Ofereci esses dias e falou assim, para lixo? Não passa de lixo. O que o mundo oferece, amanhã não terá mais valor. Sabe esse celular, que às vezes você briga porque seu filho pegou? Amanhã vai ser lixo. E seu filho vai ter mais valor que esse celular. Sabe esse carro que muitas vezes você zela demais, e que às vezes você até briga com a sua esposa, com o seu filho, porque entrou com o pé sujo? Saiba que amanhã não passa de lixo. E não vai servir para mais nada. E eles vão ficar. Valoriza o que tem valor. Porque o que tem no mundo, passa. É este mundo que nós não devemos amar. É este mundo que Deus está dizendo que nós não devemos amar. Só que Deus nos pede algo. O relógio está certo? Confere um dos irmãos aí, porque se está certo eu tenho um tempinho ainda. Se não está certo, vocês vão segurar aí, porque eu estou no último ponto. Até às 10 nós terminamos. É brincadeira, não leva para o coração. Ô, coração cabeludo. Jesus pede algo para nós. Ide por todo... Espera aí, pastor. Espera aí. Deus amou esse mundo, eu entendi. Tá legal. Deus então falou para nós não amarmos o mundo, o senhor explicou. Entendi. Ok. Compreendi, pastor. E agora como é que Deus pede para mim ir por todo mundo e pregar o evangelho? Olha o texto. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus não está dizendo para nós amarmos o mundo, mas para nós pregarmos o evangelho a todas as criaturas que habitam neste mundo, a todos os seres humanos que vivem neste mundo. Primeira pergunta: qual mundo nós devemos ir? O mundo de delitos e pecados, de onde eu e você fomos resgatados. Nós que seguíamos o curso deste mundo, e nós que éramos guiados pelo príncipe da potestade deste mundo. E quem é o príncipe da potestade deste mundo? É Satanás. Nós que seguíamos a Satanás na rebelião contra Deus. É a este mundo que nós que fomos resgatados precisamos ir
Para pregar o evangelho. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Estas pessoas que vivem no mundo, elas estão cegas. Elas estão cegas porque o príncipe deste mundo, ele mantém elas na escuridão. Ele venda os olhos para que elas não possam ouvir do evangelho de Cristo, e para que elas venham ser libertas da escuridão e das garras de Satanás. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4 nos fala, nos quais o Deus deste século, e percebe que a palavra Deus está com a letra minúscula, se referindo a Satanás, o príncipe deste mundo. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes repreendesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo, este mundo, pervertido, torto, carece de pessoas que preguem o evangelho. Este mundo sujo, de onde nós fomos resgatados, carecem de pessoas que voltem lá para pregar as boas novas, para serem luz no meio da escuridão, para que estas pessoas possam ver a luz brilhar e possam ouvir da mensagem de Cristo. Este evangelho precisa ser pregado. Romanos 15, verso 21 nos fala: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. O mundo carece de pessoas que preguem o evangelho. Irmãos, não há tempo. Você leu? Você escutou? Não tem tempo. Nós não vamos mudar isso aqui, não. Esse é o mundo. Aqui não tem jeito. Mas o que nós podemos fazer a este mundo é isto: é pregar o evangelho, a começar os que estão na nossa volta, para chegarmos mais longe. Segundo, porque precisamos ir ao mundo. Ele não pode ficar aqui quietinho, em Goiânia, não, pastor? Por que temos que ir para o mundo? Paulo começou a responder esta pergunta quando ele compreendeu que se ele não for, não há salvação. E ele compreendeu que se ele não for, não haverá salvação. E ai, e esta é a expressão que ele usa, ai dos que sabem que tem que ir e não vão. Os que sabem que tem que falar e não falam. Dos que sabem o que falar e cruzam os braços. Ai, Paulo fala, olha 1 Coríntios 9, verso 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Aí ele fala, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Aqui recai algo sobre nós que somos salvos. Se nós não pregarmos o evangelho, se nós não apoiarmos os que foram, jamais pessoas serão salvas. Grave isto. Se nós não formos e se nós não apoiarmos pessoas que foram, pessoas jamais serão salvas. Romanos capítulo 10, verso 13, 14 e 15 nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegre novas de coisas boas. A Bíblia nos ensina que o inferno, ele não foi preparado para o homem. A Bíblia nos ensina que o inferno, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Agora, a Bíblia nos ensina também que aqueles que não crerem em Jesus Cristo como Salvador, aqueles que não receberem as boas novas de Cristo, que rejeitarem, o mundo que está alienado, que não quer saber de Deus, que rejeita as coisas de Deus, que rejeita a mensagem que nós pregamos, este mundo que nos odeia, este mundo, a Bíblia nos fala que ele está caminhando a passos largos para serem lançados no inferno. E a Bíblia nos fala que o inferno é um lugar real, um lugar de tormento. A Bíblia nos diz que o inferno é um lugar onde o verme, ele come a carne e não cansa de comer, e sempre há carne nova para que ele coma. Por quê? Porque ele não morre. E a Bíblia nos fala que o fogo nunca se apaga. Olha Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora, porque melhor é para ti entrares no reino de Deus do que com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Nós não devemos amar o mundo, mas nós devemos entender que se não fosse o amor de Deus a este mundo pecador, nós jamais seríamos salvos. E agora que somos salvos, por este amor demonstrado por Deus ao mundo, que nos alcançou, nós temos um chamado. E nós não podemos colocar esse chamado de lado. Nós precisamos ir ao mundo, não amando este mundo, mas pregando a mesma mensagem que nos pregaram, a mensagem que nos resgatou, Certo homem, ele se colocou em pé no meio de um culto e disse: a Bíblia é um livro cheio de mentiras. A Bíblia foi escrita por homens. A igreja cheia. O pastor então lhe disse: sim, a Bíblia foi escrita por homens. Sim, na Bíblia há mentiras. Satanás disse para Eva: come, boba, e você vai ver que nada vai acontecer. Não tem uma mentira lá? Tem mentiras. Não tem aquele falso profeta que diz para o profeta: volta, bobão, não vai acontecer nada. E o bobão voltou, e o leão devorou ele. Não está lá? Está. A Bíblia tem mentiras. O pastor diz: tem mentiras, e realmente foi escrita por homens. Mas na Bíblia nós encontramos uma grande verdade. E o pastor leu Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O pastor disse: se nós plantarmos trigo, nós vamos colher o quê? Trigo. Se nós plantarmos arroz, nós vamos colher o quê? Arroz. A Bíblia não tem só mentira. A Bíblia não tem só mentira. E até aquele homem precisou se curvar diante disto. Satanás, ele irá fazer de tudo
para que a mensagem das boas novas de Cristo não seja pregada. Ele vai fazer de tudo para adulterar a mensagem da cruz. Satanás irá fazer de tudo para cegar o incrédulo. Mas nós temos a certeza que tudo isso vai acontecer. E isso deve nos impulsionar a fazermos mais por Cristo. Você já falou para alguém que não é salvo, que você estava indo para a igreja num domingo ou numa quarta? E o que essa pessoa disse para você? Você é bobo mesmo, né? Você já falou para uma pessoa que não é salva, que você contribui na igreja? O que essa pessoa olhou para você e disse? Mas você é burrão mesmo, né? Você percebeu? Eles são alienados às coisas de Deus, mas não tenha raiva deles, não tenha ódio deles, não. Eles carecem da mensagem de Cristo. Eles estão cegos por Satanás. Nós um dia estávamos lá. E pela graça de Deus, alguém pregou o evangelho para nós. Às vezes você não teve o coração tão duro como aquele. Mas se você tivesse ficado mais tempo lá, às vezes seu coração seria pior. Então tenha amor por esta alma perdida, não amando o mundo, mas para que essa alma aceite Jesus como Salvador. Isto deve nos impulsionar. Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Eles não têm essa promessa. Jesus não está com eles, Jesus está com quem é salvo. Quem é salvo tem certeza, diz um amém? É com nós, é conosco, é para nós, até a consumação do mundo, amém. Que nós possamos viver neste mundo que nos odeia, que odeia a palavra de Deus, que odeia a Deus, que é obstinado contra Deus, o mundo do qual nós somos resgatados, a qual nós podemos ver o amor de Deus derramado, que nós possamos fazer o papel de bons discípulos de Cristo, levando as boas novas de Cristo, para que almas sejam resgatadas. Como não amar o mundo se Deus o amou? Curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz e capaz de falar aos nossos corações. Obrigado por cada irmão que está presente, cada amigo. Obrigado pela paciência que cada um teve de me ouvir até agora. Oramos, Pai, para que a mensagem possa ter chegado ao coração através dos textos bíblicos pelo Teu Espírito, Pai, e que possa estar trabalhando em nossas vidas. Oramos, Pai, para que se há alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que ainda não experimentou deste amor, o amor de Deus, que nesta noite possa receber Jesus como Salvador, Pai. Ó Pai, se há alguém ainda que tem dúvidas da sua salvação, que nesta noite possa sair desta igreja com 100% de certeza que é salvo, com as cabeças curvadas, com os olhos fechados. Eu tenho uma pergunta a fazer a você. Se você morresse hoje, você tem certeza para onde irá a sua alma? Não estou dizendo que você vai morrer, estou só dando uma hipótese. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma?